A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Terceiro Expediente. Olá, muito bom dia! Nós estamos começando mais uma edição do programa Terceiro Expediente pela Rádio FM Assembleia, TV Assembleia, mídias da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, recebendo hoje mais um convidado. Ao nosso lado, o deputado estadual Simão Pedro. Simão Pedro Alves Pequeno é natural de Oroz, município da região Vale do Salgado, tem 42 anos, é casado e pai de 2 filhas. Terceiro filho do casal Luiz Moreira e Tereza Cristina Alves Pequeno, cresceu em ambiente político. Os pais também foram prefeitos de Oroz. Simão começou a trabalhar cedo, ajudando o pai a tocar os negócios da família enquanto estudava. Ganhou experiência em gestão e abriu sua própria empresa na cidade de Tauá, iniciativa que gerou novos negócios nas regiões Centro-Sul e Inhamuns. Em 2012, seguiu o caminho dos pais. Candidato a prefeito de Oroz, venceu com expressiva votação. 4 anos mais tarde, em 2016, obteve a reeleição, um reconhecimento ao bom trabalho que realizou. No exercício da gestão, foi premiado 7 vezes entre os melhores prefeitos do Ceará. Em 2022, Simão Pedro disputou mandato de deputado estadual e obteve 35.414 votos. Você ouve Terceiro Expediente. E o deputado Simão Pedro já está entre nós. Deputado, seja bem-vindo ao Terceiro Expediente. Muito bom dia. Bom dia a todos que fazem o Terceiro Expediente, esse programa, essa emissora aqui na Rádio Assembleia. Bom dia a você, Cláudio, Teran, e a toda a equipe, né, que faz esse programa chegar aí no ouvinte, no telespectador, aqui pela internet também, né? Sim. Então, estou aqui com enorme prazer para participar e dialogar um pouco com vocês. Deputado Simão Pedro, como é que foi essa trajetória, ou seja, depois de 8 anos administrando o município de Oroz e obter uma expressiva votação para chegar à Assembleia Legislativa? São desafios, né? Eu, apesar de ser ainda novo, muito novo, graças a Deus, mas já venho assim, com o espírito, ou o sangue, posso dizer, correndo nas veias, porque tive o pai, né, que foi prefeito. Aí meu pai foi prefeito a primeira vez no nosso município em 70. 1970. Com 29 anos de idade, na época o prefeito mais jovem, para aquela história ainda mais, para aquela época ainda mais, né? É uma época bem desafiadora, bem diferente da atual, né? E depois ele foi vice-prefeito, foi prefeito novamente. Depois minha mãe foi prefeita também, da nossa terra. E eles tinham optado em se afastar da política, foram tomar conta só do comércio, da empresa. E eu fiquei, né, naquela, como diz a história, quando eu nasci, a casa dos meus pais era cheia de pessoas, lideranças da população, enfim, acompanhando aquele processo. Então, eu já como criança, minha mãe dizia que eu subia em caixa de cerveja de cumbuca, que chama, né? Que a gente chama, botava emborcado e começava a fazer discurso. Então, eu fui trabalhar jovem, né? Fui trabalhar jovem com meu pai, a empresa, e comecei a despertar na área da minha formação. Sou formador, sou formado em administração de empresa e atuo. E veio o desejo de ajudar o meu povo também. Isso mostra também que o seu pai e sua mãe lhe incentivaram a ir para frente, né? Ou seja, desde cedo você começou como um empreendedor, né? Com certeza. Não, a primeira coisa, com 16 anos, meu pai me disse uma coisa, você tem que começar a trabalhar. Certo? Você sabe que jovem gosta daquela vida, principalmente no interior, gosta de ir para pracinha, paquerar, esse tipo de coisa. Então, eles têm que fazer isso aí também, mas tem que trabalhar também. Já me deu uma atividade e eu comecei a trabalhar desde esse tempo. Então, logo depois, começou o despertar e o desejo das pessoas, pedindo, rapaz, seja candidato. E realmente... Você já tinha toda essa vivência com a política, né? Isso, aí eu realmente não tinha vivido eu especificamente. Exato, mas tinha acompanhado muito a atuação de seus pais. Aí em 2010
foi onde começou realmente esse pontapé. Sim. O deputado federal Domingos Neto, então jovem também, candidato pela primeira vez, filho da Patrícia, que é nossa prima ainda, que é a prefeita de Tauá, Domingos Filho também, que é o presidente do nosso partido PSD, grande liderança, ex-governador. E ex-presidente dessa casa ex-presidente dessa casa também, fez um grande trabalho aqui. E na época, então, em 2010, eu disse, vou dar uns votinhos aqui, pro primo e tal, dos amigos, nada que fosse profissional, um trabalho profissional, até mesmo porque não atuava na vida pública. Então eu disse, vou dar uns votinhos. E lá, nesse momento, esses votinhos se transformaram no deputado mais votado da história do meu município, certo? Começou entre amigos. E isso começou aí a dar mais incentivo ainda. As pessoas, você que é o candidato, você que é como eu estava à frente, você vai ser nosso candidato na próxima eleição, tal. Com 2 anos depois, eu realmente fui o candidato, logramos êxito lá. Isso em 2012? 2012. Aí foi onde entrei, na primeira gestão, desafiadora demais, né? Isso. E o que ficou de lembrança para você daquela campanha de 2012, considerando que você estava estreando, assim, digamos, em pedir ao povo para votar em você, mas já tinha uma vivência com a política, né? O que é que marcou, assim, algumas coisas que marcam a gente, né? Principalmente na primeira campanha própria. Sim. A gente chega e tem que... em todos os lugares, eu sempre cheguei e vou chegar com a minha forma de ser, certo? Com muita humildade, sempre, mas também com muita força de vontade, né? De fazer algo acontecer. E assim montamos, né? Reuniões, a equipe, mobilizando. Alguns acreditavam de início, a maioria normal, que ainda tinha dúvida, certo? Porque tinham 2 grupos políticos que disputavam lá, então eu era um terceiro. Entrei na campanha em pesquisa, eu entrei em terceiro lugar, certo? E no final o resultado foi a maior diferença, já naquele tempo, de votos da história do meu município. E eu vejo uma semelhança aí, até para embasar o que você está colocando para os nossos ouvintes, que você também chegou à prefeitura jovem como seu pai chegou. Jovem, entrei, assumi com 31 anos, certo? Sim. O primeiro mandato como prefeito, e muito desafiador, porque assim... Tudo diferente. Para mim, logicamente, gestão pública, eu vim da área privada com um conceito bem diferente, mas levei esse conceito da empresa privada para tratar a empresa pública. Pronto. Então, eu tenho certeza que esse foi um diferencial para a gente poder ter sucesso na gestão. Então, fui o prefeito que mais investiu na história do nosso município, certo? Graças a Deus, hoje eu posso falar de cabeça erguida, sem demagogia, sem nenhum problema, que foi o prefeito que mais investiu. Todos eles fizeram sua parte, logicamente, mas eu fiz em pouco tempo, como que a gente falava há pouco aqui. Dá para se fazer. Quando existe uma força de vontade, em primeiro lugar, que você quer, e você planeja para isso, você vai em busca e consegue. É o que o Juscelino, na época, fez. Juscelino Kubitschek, que foi quem construiu o Açude de Oroz. E que inaugurou em 1958, em plena efervescência, considerando que ele, em 5 anos, ele disse que ia fazer 50 anos em 5 e fez. Né? Fez. E lembrando que o Açude de Oroz ele fez 2 vezes. Pronto. Porque no ano seguinte teve que inaugurar de novo, porque ele arrombou, né? Sim, ainda teve esse fator histórico, né? Esse fator, que o açude foi feito pela primeira vez com a engenharia de uma parede plana, né, reta, alinhada, e ele veio arrombar. Então tiveram que refazer e repensar, né? E repensar o cálculo estrutural da parede. Então, para você ver como um cara visionário. Então dá para se fazer. Um cara que passou pouco tempo no governo federal, né? Mas que construiu Brasília, que construiu do nada, né? Pegou terra e transformou numa imensa capital federal que é Brasília ali, estruturada, projetada, e várias outras que ficaram aí durante né, em todo o Brasil. Não, e tem um detalhe que eu tenho uma frase aqui que é do saudoso ex-prefeito Juracy Magalhães, foi prefeito de Fortaleza, que marcou época, que ele dizia que ele disse, olha, tem muita gente que se prepara para vencer a eleição, mas não se prepara para administrar, porque administrar é difícil. O ex-governador Lúcio Alcântara também fala muito isso, mais ou menos diz a mesma coisa que o Juracy, que administrar é um sacerdócio
é um sacrifício e que muita gente não consegue entender que é preciso superar toda a dificuldade que existe para conseguir focar numa meta, num projeto e realizar. Né? É porque, assim, realmente tudo isso tem que ser colocado em prática. Porque, assim, administrar, sim, você já está dizendo, administrar. A gestão pública ela tem que ser administrada. Sim. Certo? Ela não pode ser simplesmente politizada, que é feito por uma boa parte. Certo? Tem muitos gestores competentes, administradores, mas tem muitos que só são políticos. E assim, você tem que levar as duas coisas, tem que dosar, porque se você não tiver um nível de equilíbrio, como é que você consegue manter a máquina pública girando? Tem que ser um político, porque é óbvio que chega lá pela política, mas tem que ser um gestor também. Tem que ser um gestor, porque tem que ser a hora firme, você tem que ter pulso na hora de tomar decisões. Rapaz, eu tenho que ter pulso, mas primeiro, antes de fazer essa decisão ser tomada, você tem que analisar, né, medir, olhar o que é melhor para a população, o que é melhor e tal, para poder você sempre pensar também nas pessoas, porque em primeiro lugar, porque o fator da administração pública é diferente do setor privado de uma empresa, no sentido de que receita existe, é igual. Igual no sentido que eu quero dizer, que existe que ter lucro, toda empresa tem que ter lucro. Só que o lucro do privado é uma forma, é um lucro real, certo? Exato. Para crescer a empresa. E o lucro do público é o serviço bem feito prestado às pessoas, o resultado. Então, esse é o lucro do setor público. Só que na questão de organização administrativa, é algo bem parecido, porque existem receitas e existem despesas. Então, você tem que equilibrar e buscar sempre manter aquele equilíbrio para poder ter o poder de investimento. E tem um detalhe também que é interessante. Quando você assumiu a prefeitura do município de Oroz, você se defrontou com uma reclamação que ela é padrão nos prefeitos do país inteiro, que é o seguinte, uma coisa é a obrigação que o gestor já tem, que ela é gigante. E outra coisa é as ideias que surgem, as obrigações que são repassadas aos municípios e não vem dinheiro em igual proporção para encarar essas responsabilidades. Aí isso exige mais ainda de um gestor. Porque o municipalismo, principalmente, eu venho para esta casa, sim, hoje assumindo, como vocês sabem, assumi agora dia 1º, e eu tenho certeza que eu trago um importante papel para somar aqui nessa casa. Tem várias cabeças pensantes, são 46 deputados, cada um tem a sua forma de agir e de estar aqui também, tem um propósito, né, para ajudar as pessoas, todos. Mas eu tenho certeza que eu venho a somar por conta disso. Estou recente na gestão pública, fui 2 vezes, né, fiz o sucessor, peguei na ponta o que é realmente o problema que acontece e de onde começa e de onde termina, porque no município, não é no governo federal que começa as ações, sim, certo? Lá é o financiamento das ações. Mas a ação concreta ela tem que partir, o cadastro tem que partir de um município. A execução é lá na base do município. O cadastro para começar o propósito, depois a execução, a questão até chegar ao ponto final das pessoas realmente é no município. Então, sim, o município ele é começo e ele é o fim de todo o processo, de todas as ações. Então é muito importante esse papel, você conhecer, como eu conheço na ponta, o que é uma reclamação realmente lá dentro de um hospital, lá no posto de saúde, lá numa questão do desemprego, que você não consegue solucionar. Sim. Então, isso tudo é importante para que a gente possa somar ideias, nos juntar, fortalecendo uniões, independente de partido A, B ou C, porque eu acho e tenho certeza que o político tem que ter isso. Passou a eleição, o partido é o povo, pronto, as pessoas. Nós temos que trabalhar todos juntos com ideias novas para analisar também o que não está dando certo. Cara, se isso aqui não está dando certo, por que continuar assim? Então vamos mudar a fórmula, vamos replanejar, repactuar essas ações para poder dar resultado. Agora mesmo nós estamos enfrentando uma questão, deputado Simão Pedro, que certamente você que é um municipalista está atento a ela. O piso nacional da enfermagem, é claro que todo mundo acha justo, é necessário pagar, mas os prefeitos, e eu tenho conversado com muitos prefeitos, eu converso com lideranças também municipais, e todos dizem o seguinte: pagar nós queremos, mas de onde é que vai sair o recurso? Isso aí é até um tema que essa semana teve uma audiência pública aqui da saúde, né? A sim, secretária Tânia Mara esteve presente, eu estou na comissão como membro de saúde aqui da casa,
E a gente já debateu quase 5 horas aqui sobre... Também essa questão entrou, eu puxei essa questão do piso. Sim. Certo? Foi a questão das filas de cirurgias eletivas e tal, prestação de conta parcial da secretaria. Mas eu puxei essa questão do piso por quê? Certo? Eu conheço exatamente a fundo o município. E estamos vendo na relação que saiu de incentivo financeiro para o pagamento desse piso, que assim, tem municípios com a população bem pequena, Pronto. que vai receber, que dá para honrar sobrando, com certeza, certo? Mas tem municípios maiores, com população maiores, que vai receber um valor irrisório. Então, como é que você consegue equilibrar isso? Aí é onde está realmente o grande problema que pode ser gerado. A gente tem que... eu tenho certeza, eu digo aqui, porque eu fui gestor, eu tenho certeza que nenhum gestor quer deixar de pagar ou quer... criar problema com nenhuma classe, principalmente uma classe que é tão importante. Que é muito gente. Valiosa e valorosa. Né? Valorosa, importantíssima, Sim. que ajudou a salvar milhões e milhões de vidas, né, da pandemia, principalmente a vida toda. Mas eu digo aqui da pandemia porque a gente tem algo Porque a como pandemia referência. foi aguda, né? Uma referência recente para a gente, que foi um impacto para a nossa geração aqui, que se Deus quiser não volte nunca mais. E todos nós temos histórico, né, de pessoas que a gente perdeu para essa pandemia. Isso. Eu mesmo tive dentro da minha casa diretamente. É muito Entendeu? triste. Diretamente. Então, isso realmente tem que ser discutido, tem que ser analisado e tem que ser revisto, porque as pessoas precisam, os municípios precisam ter o suporte, as condições para honrar esses pagamentos. Porque senão o que é que vai acontecer? Que eu estou com medo disso, receioso, aumentar o desemprego. Entendeu? Porque isso aqui não pode acontecer. Nós não podemos deixar com que o desemprego ele se alastre a cada dia, que é o que tem acontecido. E tem municípios grandes com problema de desemprego, mas no município pequeno isso ainda é mais agudo, mais grave. Mais agudo. Isso é um problema seríssimo. Então, está até inclusive aberto para os municípios pedir uma revisão. Sim. Certo? Tem que ser coisa de urgente. Porque essa base foi feita em cima da RAIS, né, de acho que 2 anos anteriores aí. E esse relatório ele não está batendo com alguns municípios. Então, os municípios devem urgentemente entrar em contato com o Ministério, já estava vendo uma matéria sobre isso essa semana, para poder pedir e comprovar uma nova pactuação nesse sentido, para poder ter as condições, porque eles merecem. A enfermagem, o técnico de enfermagem, isso aí é merecedor, porque saúde é saúde. Saúde é merecedor, porque eles são desafiantes, estão lidando com aquele... Não é só a saúde em si, de problemas, de quebra um braço, uma cirurgia, isso também é a saúde mental deles. Porque você trabalha com isso todo dia, você trabalha com gente doente, com gente enferma todo dia, você também passa a ter meio que adoece também, né? Sim, junto com as pessoas. Se for humano, que eu tenho certeza que a grande maioria isso acontece. Não, eu já trabalhei com municípios e eu sempre fiquei muito impressionado com o movimento das CAPs, né? Dos CAPs, né? O Centro de Apoio Psicossocial, que ali tem todo tipo de situação, inclusive de servidores públicos, né? A gente vê essa situação. Mas eu lhe pergunto, deputado Simão Pedro, um município do porte de Oroz, que nós temos outros municípios no Ceará que são mais ou menos o mesmo nível populacional. Um município como esse teria condições de pagar hoje o piso nacional da enfermagem? Hoje... nas condições de hoje não tem, certo? Está viabilizando, exatamente, eu tenho até entrado em contato, eu tenho acesso à secretária, o pessoal de lá, o prefeito, para, logicamente que eles estão buscando, né, todas as condições para que isso venha acontecer, porque tem que acontecer, eles têm que ser contemplados, seja com a revisão do governo federal, com um alinhamento de valores que venha, certo? Ou buscando recursos extras mesmo. Isso vai ter que acontecer porque é merecedor. A classe tem que ser reconhecida realmente. E se já tem algo pactuado, aprovado, então isso é indiscutível. Isso aí não tem que se discutir. Agora é a questão realmente financeira interna de cada município para poder conseguir honrar
as suas obrigações. No período do governo do presidente Bolsonaro, ele dizia mais Brasil e menos Brasília. Até me lembro que na primeira reunião que teve dele com os prefeitos, né, aquelas reuniões coletivas, né, ele discursou lá e ele falou isso. Na prática, nada aconteceu. Tem pela frente agora, nesse governo, e isso eu ouço de prefeitos, que o diálogo é melhor. Mas vem aí uma reforma tributária. O que o deputado Simão Pedro está esperando? É exatamente isso aí que eu lhe disse. Eu fiz até uma pizza aqui e assim, o município, que eu disse a você, é uma das... Aliás, é a mais importante, eu considero a mais importante. Que é onde a gente vive, onde a gente mora, onde né? a gente vive, onde a gente mora, onde as pessoas procuram. As pessoas, a sociedade comum, ela não vai procurar o governador, não vai procurar o presidente, não. Também porque não tem assim como achar fácil. Claro. Isso, né? Mas o prefeito mora bem ali, Mas né? o prefeito, o vereador, Sim. certo? Tá lá no bairro, tá lá na localidade, tá lá no interior. Então, esses são diretamente, certo? Batido na porta. Pronto. Certo? E quem é que fica com a grande fatia do bolo? É o governo federal. É quem tem as condições de viabilizar a estrutura financeira e administrativa pública do país. Então, essa reforma tem que acontecer realmente. Isso aí já vem coisa que já vem até meio que desacreditado por muitos. Porque, assim, muitos gestores já se passaram e muitos até desistem porque, cara, não consegue, não anda, é uma coisa travante, leva-se para um outro lado. Não, tem que ter uma reforma realmente que seja viável e dê condições para os municípios ter mais autonomia financeira para poder se pagar, como eu digo. Entendeu? Para se pagar, para essa conta fechar. A maioria dos municípios hoje, não todos, porque tem muitos que são organizados e tem muitos também que não precisam de receita de tipo FPM, alguns não precisam. Exato, mas a grande maioria precisa. Mas a maioria precisa, principalmente o nosso Nordeste, Sim. que sempre foi mais carente nessa questão. Até mesmo porque a parte da indústria, ficou muito instalada na questão do Sudeste, Sul, Minas e tal. E depois foi que o Nordeste foi tendo um pouco mais de oportunidade. Ainda estamos longe, realmente. Melhorou muito. O Nordeste já tem, porque tem um povo que dá o seu sangue por tudo e é guerrido mesmo. Por incrível que pareça, deputado Simão Pedro, só para lhe interromper, mas só para embasar o seu pensamento, eu sou do tempo em que havia 2 salários mínimos, o do Nordeste e o do Sul do país. Era uma coisa absurda isso, né? E levou muito tempo para haver uma equiparação, né? E isso realmente é um absurdo. Era como se o Nordeste fosse uma região assim. O preconceito era oficializado, porque o Sul recebia um salário mínimo maior do que aqui na nossa região. E nós sabemos que a gente frequenta, vai ao Sul, vai ao Sudeste e tal, nós sabemos que ainda existe esse preconceito. O nordestino ainda passa muito por esse preconceito, infelizmente. Já se destravou-se muito, até mesmo porque tem muitos nordestinos que conseguiram bem mais do que atingir não só o Sul, como o mundo, né? Sim. Mas a gente ainda tem esse preconceito na cultura das pessoas. Então, isso ainda leva umas certas décadas ainda para a gente conseguir realmente equilibrar tudo isso. E o que eu digo, repito aqui, finalizando esse tema, é a fatia do bolo. O governo federal recebe a fatia do bolo e fica um pouquinho só para os municípios e o resto para o governo federal, inclusive para estarem até disputando, brigando, para onde é que vai, para onde é que não vai. Tem que ter uma reforma para poder dar mais autonomia aos municípios de se pagarem. Essa é a questão. Deputado Simão Pedro, a gente percebe, falando com o senhor, que você é um homem que tem uma visão muito de planejar as coisas e executar, né? Esse período de mandato na Assembleia Legislativa, de que forma você pretende aproveitar? Eu quero aqui fazer a minha tarefa aqui na Assembleia é vir para somar, né? Somar, trazer as minhas ideias, né? As minhas propostas, o que eu possa contribuir, que eu tenho certeza que eu tenho como contribuir, sempre dialogando com todos os partidos, A, B ou C, com o governo, que a gente sabe que é o executor de alguma ação que a gente faça aqui, né? Ou de alguma solicitação, ou de um requerimento, ou seja do que for, e todos os órgãos, para que a gente possa gerar ainda mais essa interação
entre os poderes, entre os órgãos, para que a gente possa ter mais resultado satisfatório, certo? A gente precisa, a sociedade precisa, ninguém engole mais, não adianta a gente vir aqui ou no rádio, ou na internet, ou estar com mimimi, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O povo não tolera mais, não está mais com saco em promessa, não aguenta mais. Então, nem os santos tá mais tolerando tanta promessa. Tanta promessa, né? Então, a gente tem que agir e nos unir cada vez mais. Eu acho que a gente tem que ter mais união ainda, porque eu tenho certeza que várias cabeças, quanto mais uma cabeça pensante no propósito positivo, certo? A gente vai conseguir um resultado positivo. E eu quero defender aqui, irei defender, principalmente o regionalismo, certo? Porque as regiões precisam ser ouvidas para poder ter desenvolvimentos locais. Principalmente, eu vou citar aqui um exemplo. Saúde, por exemplo. Saúde hoje, procedimentos de alta complexidade e cirurgias eletivas praticamente só se consegue em Fortaleza. Pronto, era isso que eu ia lhe perguntar. Para onde é que vai hoje um paciente de Oroz que, por exemplo, precisa do atendimento de alta complexidade? O município tem que custear até chegar aqui. Sim. Tem uma central, certo? Que infelizmente tem a parte boa, porque o SUS realmente é um programa que nós estamos à frente aí aos países de primeiro mundo. Sim. Certo? Mas ao mesmo tempo, isso não foi se aprimorando. Nós estamos com o SUS já há várias décadas e não foi se aprimorando. E o que está acontecendo ainda depois da pandemia? Um outro gargalo que é os planos de saúde subindo, né? Cada vez mais, Cada vez mais. Agora mesmo tem um anúncio para subir mais quase 10% do plano de saúde. E o pessoal deixando o plano de saúde e procurando o SUS. Eu vi uma entrevista de uma senhora na televisão, ela disse, olha, eu tenho 68 anos e eu vou sair do plano porque eu não consigo mais pagar. Não consegue. Então essa pessoa, se ela ficar doente, ela vai para a rede pública. Você já pensou, eu imagino, vou lhe dizer aqui por baixo, que talvez uma senhora dessa com 68 anos, né? Sim. Plano de saúde para ela aí vai ser no mínimo uns R$ 1.500, talvez, dependendo do... Eu estou dizendo, dependendo aí do vai plano. ver a aposentadoria de uma pessoa dessa, né? Com outros compromissos que tem. Se ganhar um salário, Pronto. não existe. Como? Como você ganha um salário no país e vai pagar um salário desse de plano de saúde no mínimo? Não tem como. Não tem como. Você vai fazer o quê? Mágica? Não tem condições. E aí, pronto, hoje nós temos no Ceará uma estrutura de hospitais regionais, mas aqui nas disputas políticas a gente vê aqui, por exemplo, a oposição tem denunciado que os hospitais não funcionam em sua plenitude. O governo diz o governo do estado, né, que precisa de mais ajuda federal e o governo sempre defende, o líder do governo diz muito aqui na Assembleia, que a estrutura de saúde que nós temos hoje é invejável, mas que o governo toca praticamente sozinho. Realmente assim, é o que eu falei, a saúde, principalmente de 2020, da pandemia para cá, o custo dela saúde sempre foi cara. Sim. Certo? Mas agora foi um negócio absurdo. Inclusive, eu cito até um exemplo, porque hoje é tudo dolarizado. Certo? Essa semana o dólar deu uma baixada. Está 4,80, parece mentira, né? Mas vá procurar os insumos, se algo baixou. Sim. Certo? O insumo, ou medicamento, ou seja o que for, principalmente da área da saúde, que é o que nós estamos falando, vai olhar. Se baixou 1 centavo em alguma coisa, não baixou. Então, assim, o dólar, a base do dólar é só para subir. Para baixar, isso infelizmente não acontece. E se acontecer, tem que levar muito tempo. Né? Então, é o que eu digo, o regionalismo completando aí é importante para quê? Para que a gente possa diminuir também esse custo. Certo? Isso foi até tratado aqui na audiência pública com a secretária de Saúde do Estado, que vai estar se comprometendo em ter esse olhar especial e reunir as regiões mesmo para essa regionalização. Porque hoje o paciente de Oroz, por exemplo, de qualquer, do ICOL, do Iguatu, o Iguatu já tem um pouco de estrutura melhor, mas não lá essas coisas. Ele é referência ali para a região. Né? Mas não consegue resolver nem parte do problema. Cariri também tem uma estrutura boa, mas também não consegue. Então, Fortaleza hoje é onde ainda recebe a maioria dos pacientes, mas está sobrecarregada porque Fortaleza já é
a maior população. Sim. E ainda tem metropolitana toda, que aí são quantos milhões de pessoas aqui. Então, quando você manda do interior para cá, as pessoas ficam na fila, ficam esperando, ficam aguardando o sistema, porque não tem vaga mesmo. Não tem vaga, não tem onde colocar. Não é porque, dizer assim, não é porque a Secretaria de Saúde não quer receber o Estado ou a Prefeitura de Fortaleza, seja quem for, não. A questão é porque o sistema está travado. Travado, que eu digo, é sem andar, porque aumentou a demanda, existe a estrutura, precisa de mais financiamento federal, logicamente, isso tem que ser revisto e está sendo solicitado, inclusive na audiência pública, ficou acertado desse reforço, a secretária tem ido a Brasília sempre, busca desse incentivo financeiro para ampliar, inclusive ela falou agora uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque é na minha região, o hospital regional lá do Limoeiro do Norte vai receber a oncologia, o serviço de oncologia. Então, isso já é um grande passo, porque as pessoas que fazem tratamento de câncer, desse tipo de coisa, você já pensou, só sabe quem tem alguém próximo fazendo um tipo de procedimento desse, o quanto sofre. Porque e viajar para fazer um tratamento para você voltar passando mal, porque volta passando mal literalmente. Não é negócio de... você sai de um tratamento desse, de uma hemodiálise, de um problema, de um tratamento de câncer, você sai realmente passando mal, essa é a verdade. Por conta do tipo de procedimento, não tem como. E muitas pessoas dessas, aliás, a grande maioria não tem dinheiro nem para se alimentar nesse deslocamento. Ainda tem esse fator social grave. Esse fator social, que é muito grave. E muitos também não podem vir só. Ainda tem que ter um acompanhante. Então, se ele não tem nem para ele, imagina para quem está acompanhando. Para quem está acompanhando. Então, isso é algo que a gente tem batalhado muito, e eu tenho certeza que a gente vai juntos procurar, junto com o Estado, junto com os municípios, achar denominadores que a gente possa amenizar essa situação. Tem os consórcios regionais também, que são grandes equipamentos. Eu já fui presidente do consórcio por 2 vezes como prefeito, inaugurei lá o consórcio da nossa região, microrregião de Icó, e fui presidente lá e sei o quanto pode ser potencializado. Como estão funcionando as policlínicas hoje? Só que precisa ser reavaliado e reestruturado, certo? Sim. Depois de uma década, certo? Isso é natural. A demanda enorme, né? A demanda enorme, aumentou-se, o serviço ficou meio que naquela mesma grade. Sim. Então, hoje, realmente tem que ser revisto. Eu falei isso, sou para a secretária também essa semana, e ela terá bons olhos nesse sentido também, para a gente somar ideias. Me propus a estar à disposição para a gente estar junto nessa nova regionalização, principalmente da área da saúde, que eu estou hoje na comissão fazendo parte. Deputado Simão Pedro, você pegou praticamente em todos os seus 2 mandatos aí esse período do Cid Gomes e depois o Camilo Santana e a ex-governadora Isolda Sela. Como é que está o diálogo hoje? Porque se elogiava muito o diálogo do tempo do governador Camilo, né? Como está hoje o diálogo com o governador Eumano? Bem, assim, ainda é um começo de governo, né? Sim. Realmente eu como prefeito, peguei ainda os últimos 2 anos do Cid Gomes. Sim. Né? Sempre costuma, a gente tem que aquele ditado, dá a César o que é de César. Pronto. Essas policlínicas, estruturas, hospitais, o início dos hospitais regionais, grandes estruturas feitas, escolas profissionalizantes, isso foi um pontapé que o governador, então visionário na época, alavancou a nossa educação, estruturas também. Sim. E tal, e muito importante. Eu fui prefeito, vi como era o trabalho, depois veio o Camilo, certo? Camilo também, um cara sereno, um cara pacato, do diálogo realmente. Tive várias oportunidades de recebê-lo também no meu município, da gente fazer parcerias importantes, certo? Para o município. E agora vem aí uma sequência, né? Que agora o governador Eumano foi desta casa, ainda não tenho muito conhecimento com ele, porque eu era prefeito, ele era deputado, mas de outras regiões. Sim. Não tenho muito conhecimento. Já tem sido bem receptivo o governo com a minha pessoa, certo? Porque eu sempre digo aqui, eu não estou para partir do A ou B, não.
Estou aqui do PSD, mas o meu partido é o povo, é as pessoas, para que a gente possa somar junto com o governo, trazer ideias, e o governo tem se prontificado na questão de ouvir. Isso aí o governador tem sido humilde nessa questão, porque o primeiro passo tem que ser esse, a gente tem que ter humildade para poder acertar. E eu tenho e desejo, logicamente, como desejo de todos os governos. Eu fico triste quando vejo alguém desejando que dê errado, né? Que dê errado. É triste, porque como é que você é brasileiro, como é que você é cearense, certo? E vai torcer para que dê errado, seja quem for, A, B ou C. Independente de partido, a gente tem que torcer e nos unir para que dê certo. Porque se der certo, eu estou no barco, você está, e toda a sociedade, todas as pessoas. Dando certo, todo mundo ganha. Se der errado, qualquer governo, todo mundo perde. Pronto. Então, essa é a questão. Não é porque perdeu, só o pessoal que mora na favela, que ficou cada vez mais pobre, ou que vai ficar, ou isso, aquilo, não. É todos. Se alguém ficar pobre, nós também ficamos. Porque é uma linha que ela vai da classe mais baixa até a classe mais alta. Não é fator só financeiro, é fator psicológico, é fator familiar, todos os fatores. O seu partido, o PSD, como é que está o diálogo? Porque o PSD, a gente percebe que tem se reaproximado do governador Eumano e do governo estadual. Esse diálogo está em nível partidário, é uma construção? Isso, tem o nosso presidente, Domingos Filho, como vocês já conheceram aqui também, na Assembleia, presidiu essa casa, né? Fez uma revolução na época que o Domingos ampliou até essa casa, né? Inaugurou a nossa FM Assembleia. Inaugurou, foi visionário, ele é muito visionário, exatamente aqui nós estamos no espaço que foi também inaugurado por ele, e, enfim, foi vice-governador, né? Conheceu a máquina do Estado, conhece a máquina do município, porque tem a esposa prefeita, a Patrícia, né? Tem 2 filhos deputados, que é a Gabriela Aguiar, que está no primeiro mandato, sim, como eu, certo? O Domingos Neto, que já está no 4º mandato, muito experiente, transita muito, né, em Brasília, um dos deputados, eu digo hoje que é um dos deputados mais influentes do Brasil, que transita em Brasília, que todo mundo, eu sempre tive lá com o Domingos Neto e sei o quanto ele é acessível lá e as pessoas gostam dele. Eu sou testemunha disso como jornalista, ele é realmente bastante atuante lá no Congresso. Atuante, e inclusive ontem a gente teve aqui no Centro de Eventos mais um grande feito do Domingos Neto, que foi a criação da superintendência da Codevasf aqui no Ceará, que inclusive vai ser a sede aqui na Assembleia, no anexo 2, certo? No prédio da Unipasse. Vai ser instalado aqui, foi nomeado ontem pelo presidente da Codevasf, o Marlo Costa, que vai ficar sediado aqui, cedido pelo presidente da casa, pelo deputado Evandro Leitão, um convênio aí com o Ministério do Desenvolvimento Regional para instalar a superintendência aqui. A primeira superintendência no estado do Ceará, da Codevasf, que eu tenho certeza que vai ser um grande desenvolvimento para nós do Ceará aqui, porque ela já atua em mais de 15 estados no país, certo? Já atuou, inclusive, no Ceará muito nesses últimos 2 anos. Sim. E o deputado Domingos Neto fazia 12 anos que tentava trazer a Codevasf para o Ceará, e até que, enfim, graças a Deus, hoje nós estamos com esse presente. Para nós que falamos de regionalismo aqui, é uma boa notícia. É uma boa notícia, porque tudo que a gente traz, até o deputado citou ontem, teve uma trava muito grande de início, porque pessoas que defendiam o Denox não queriam a Codevasf. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Sim. Certo? Porque cada órgão tem a sua forma de agir, de executar e tal. É possível que haja uma coexistência. Não tem, um faz uma parte, outro faz outra. Não tem nada que atrapalhe uma a outra. Mas ele disse que foi realmente um dos grandes gargalos durante esses 12 anos, porque pessoas achavam que Codevasf era para eliminar a Denox. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. São ambos diferentes, que podem ajudar. Deputado, nós vamos entrar no nosso próximo assunto, vai ser o programa Ceará Sem Fome. O senhor, inclusive, vai participar daqui a pouco lá no Centro de Eventos do lançamento dessa iniciativa. Mas antes, tem uma pequena surpresa que foi preparada aqui para o deputado Simão Pedro e nós vamos mostrar agora. Oi, Simão Pedro.
Passando aqui para te dizer que a tua posse como deputado estadual é motivo de orgulho e felicidade para todos nós, viu? Você sempre foi muito dedicado, muito comprometido com as causas que acredita. Estamos ao seu lado, viu? Para te apoiar sempre. Um cheiro. Pai, você sempre me incentivou a lutar pelos meus sonhos. E agora, como deputado estadual, você terá a oportunidade de realizar o sonho de muitas pessoas. Tenho orgulho de você e sei que será um exemplo de integridade e dedicação. Parabéns! Oi, pai. Tô aqui pra te falar que você sempre foi minha inspiração, meu exemplo a seguir. Sei que agora, como deputado estadual, vai ser inspiração para muitas outras pessoas. Sua determinação e coragem para ajudar os outros te tornam muito especial. Eu tenho muito orgulho de você e do lugar onde você chegou. Sei que fará diferença pro nosso estado. Parabéns, pai. Te amo. Base familiar faz a diferença, deputado Simão Pedro? Rapaz, vocês fizeram até encher os olhos de lágrimas, né? Não tem jeito. Faz parte. Faz parte. Isso eu costumo sempre dizer, primeiro a gente tem que ter a base. E a base não existe outra se não for a família. Dentro de casa, para daí você conseguir sair na porta e fazer algo por alguém. Primeiro você tem que fazer pela sua família em si, ter a base, ter a união, ter um conjunto de coisas que só o amor, só a família podem gerar. E que acaba sendo um suporte também para dar energia, exatamente. Para dar energia para você poder estar no dia a dia, na luta, para receber pancada, porque quem está na política tem que estar preparado para isso. Inclusive, a família tem que estar preparada para isso. Eu passei como gestor com minhas filhas adolescentes. Entrei na prefeitura há uma década atrás. Então, eu tenho hoje a Stephanie, o qual já manda um beijo. Já termina medicina esse ano, graças a Deus. Notícia boa. E 25 anos de idade. Então, Sim. Há 10 anos atrás tinha 15, quando eu entrei na minha primeira campanha diretamente. Isso. A outra, a Kathleen, que está no meio do curso de Engenharia Civil pela Federal, tem 20, há 10 anos atrás ela tinha 10 anos. Então, veja bem, uma criança com 10 anos e outra criança com 15 anos, né, no tempo. Então, para poder equilibrar cabeças dessa idade, você sabe que não é tão fácil. Graças a Deus, elas tiveram um grande equilíbrio, contribuíram muito para isso. A Roberta também, a minha esposa, o qual manda um beijo para todas elas, amo vocês, e dizer que a base de tudo é isso aí. E é uma casa de mulheres com você... Tem as votações familiares, né? E aqui, só para dizer aqui que chegou aqui também a minha mãe, Tereza Cristina, que também está aqui, que manda um beijo, a minha irmã Kézia. Ex-prefeito do município de Oroz. Deputado Simão Pedro, um ponto importante de ser destacado, e eu deixei aqui para a reta final do programa, é justamente o programa Ceará Sem Fome. O senhor lá na base sabe o que é precisão do povo, né? Esse programa, o que a gente pode esperar? Com certeza, tudo que vem para auxiliar a diminuir a carência das pessoas é de grande importância, né? Um programa como esse, hoje, daqui a pouco, estaremos, né, saindo daqui direto para o evento com o governador, com a primeira-dama. Hoje os olhos do governo, esse momento, é esse programa para poder amenizar exatamente quem tem fome, né? Conseguir amenizar. E eu tenho certeza que isso vai beneficiar, também vai gerar economia, porque tudo que circula, se você injeta recurso lá, direto na ponta, que no caso todos os municípios vão ter beneficiários. Sim. Os 184 municípios. Vão estar os 184 prefeitos aqui recebendo os cartões para levar para os municípios. E essas pessoas, uma injeção de recurso é muito importante, porque gera economia, faz com que isso gere emprego, gere renda, né, local, naquele espaço local. E esse cartão é para comprar comida, né? Comida, isso é que é importante. Isso é que é importante. A gente sabe que isso não pode ser só esse tipo de programa, mas já é um começo, porque a gente precisa também, logicamente, eu tenho certeza que o governo está nesse planejamento para também ingressar as pessoas no mercado de trabalho, porque também a gente precisa, né, arrumar uma fórmula que as empresas consigam ingressar também as pessoas no mercado de trabalho, para que a gente possa
resolver algo com mais intensidade ainda. Mas eu confio, acredito no programa, sei que será um momento importante, principalmente para as pessoas mais carentes. Que assim, não adianta a gente dizer, nós vamos gerar emprego, mas nós vamos gerar emprego daqui a 1 ano, daqui a 6, não gera amanhã. Sim. Né? E o programa não. Hoje, é lançado, no mês já vai estar na conta das pessoas. Então é algo de imediato que com certeza vai ajudar muito ao povo do Ceará. E esse ponto é muito importante também que você falou, deputado, e que vale a pena a gente reforçar. Esse dinheiro vai contribuir para movimentar a economia nos municípios. Com certeza, é isso que precisa. Eu sou comerciante, eu escuto dos comerciantes, principalmente os pequenos, a reclamação da falta de circulação da moeda hoje. Certo? O Brasil está sem moeda circulante. Certo? A moeda está travada, só está nos grandes bancos, nos grandes centros. Então, isso é uma distribuição de renda que, ao mesmo tempo, financeiramente, ela vai ser distribuída através dos bairros, através da zona rural, das periferias, em todo canto. E aí é onde tem a maior geração de renda e de emprego, porque faz com que isso circule, mesmo que não ganhe lá, não é um salário, não, mas é R$300, acredito que é R$300, né? Sim. O valor. E esses R$300 já faz a diferença, porque não empata você estar em outro programa, pelo contrário, tem que estar no programa do Bolsa Família, no caso, né? Esse tipo de coisa, pelo que eu vi. Então é importante e também vai ser um outro passo desse programa, que a compra vai ser feita local. Né? É que isso também vai contribuir para beneficiar o pequeno economia, que está lá na economia. Né? Isso é importante também. A compra local em cada município, para não trazer o dinheiro vem, é comprado lá fora. Não, você vai lá, o cara vai lá no comércio cadastrado e vai comprar e deixar aquele dinheiro lá. Então, vamos supor que a cada 5 beneficiários, já vai R$1.500 ali que fica, se ficar naquele comércio. Então, R$1.500 já dá para pagar um funcionário, né, com carteira assinada, com tudo direitinho, é mais ou menos isso. Então, é algo que vai somar, com certeza. Deputado Simão Pedro, eu quero lhe agradecer a participação aqui no nosso programa no Terceiro Expediente. Eu diria que conversaria várias horas com você, porque assunto não falta e você é um excelente diálogo, né, um bom papo, a gente pode dizer assim, para ficar no coloquial da imprensa. Fica o espaço para suas considerações finais. Eu só tenho aqui a agradecer, né, a FM e a Assembleia, a todos que fazem aqui a FM e a Assembleia, o programa, TV Assembleia, né? A TV Assembleia também, né, a todos os telespectadores que nos assistem, que nos escutam nesse momento e que vai replicar, a gente sabe que fica aí. E o programa Terceiro Expediente, né? O programa que vocês fazem aí, você, Cláudio, que faz com muito entusiasmo, com muita vontade de levar notícia para as pessoas, isso é importante. A comunicação, ela veio assim, a cada ano veio revolucionando e fazendo com que as pessoas esclareçam mais ainda, tenham a mente mais aberta para ver todos os lados, todas as dificuldades e ver tudo que acontece no decorrer do dia a dia de todas as ações, seja governamentais ou não. Então é importante, a sociedade sempre atenta com isso. E eu aqui, como deputado estadual pelo PSD, assumindo esse papel aqui na Casa Legislativa, só tenho a dizer que estou à disposição do povo, né, para trazer, somar, criar ideias, criar propostas e estar junto aqui para beneficiar a quem menos tem, que é a prioridade. Deputado, muito obrigado mais uma vez. A ideia do Terceiro Expediente é essa mesmo, ou seja, é abrir espaço para ouvir as senhoras e senhores deputados estaduais, justamente para contribuir, para mostrar as ações, as metas, as intenções de cada mandato. Toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio FM Assembleia 96,7. E para nos assistir o Terceiro Expediente em vídeo, estamos ao vivo no canal do YouTube da Rádio FM Assembleia. Não esqueça de se inscrever para receber notificações. E você também pode assistir nosso programa na TV Assembleia, todo domingo às 9 horas, no canal 31.1.